Clube está apresentando o Grande Jornal Regional. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira. 8h46, temperatura marcando neste momento 12 graus. Turismo e negócios. Oferecimento. Farmácia Líder. Integrante da rede de farmácias associadas. Plantão 24 horas e teleentrega. 3282-1100. Nessa manhã temos aqui a participação da nossa colaboradora, a professora Maria Gorete Rodrigues da Silva, que tem graduação em História, mestrado em Administração e doutora em Educação, né? Vai abordar mais um tema ligado aí à hospitalidade, atitudes para a construção da hospitalidade nas relações. Nesse momento, né, em que vivemos aí uma situação, né, de conflito, às vezes nas ideias e às vezes também no campo pessoal também, né? Então, e de forma efetiva, né, agressiva. O quanto é importante, professora Gorete, nós estabelecermos uma hospitalidade nas relações. Professora, bom dia. Bom dia, Braulio, bom dia aos ouvintes. É imprescindível, né? Só chega bem pertinho, na frente do microfone. Ok, obrigado. Bom dia, o quanto isso realmente é imprescindível, né? E na tua fala inicial, né, a gente está agora num mês, né, eu acho que tem duas questões assim bem fortes, né? Um é esse mês de comemoração de independência, de autonomia, né? E que ao mesmo tempo traz todo um panorama, toda uma construção, uma teia, né, de construção social do Brasil, né, que envolve divergência, que envolve diversidade, e que nesse momento também político tem uma questão, às vezes, de intolerância, de agressividade, né? Nós, como indivíduos, também, antes o comentário, né, anterior, né, trazendo essa questão da tecnologia, né? A nossa sociedade também, das redes sociais, uma sociedade também excludente, com muita ansiedade, muita solidão. E a gente tem esse mês também um marco de reflexão muito importante, que é o mês amarelo, né? Da proteção da vida. Exatamente. Né? Viver sempre é a melhor solução, né? Né? Acho que até é um livro do André Trigueiro esse, né? E ao mesmo tempo nessa sociedade que o lucro, o poder, acima dos valores básicos, né? Como a vida, né? A vida no verdadeiro sentido para mim, para o outro, né? E a própria vida também do planeta, né? Exatamente. Então a grande questão fica realmente nessa questão das relações, né? A relação comigo, né, com as minhas prioridades, com o meu valor, com os meus valores, com aquilo que eu tenho como projeto de vida, com as minhas aspirações, com as minhas necessidades, com a minha essência e com o outro, né? Esse outro realmente com o O maiúsculo, né, na sua identidade, na sua autonomia, seja alguém da minha família, do meu trabalho, na comunidade que eu estou inserida, alguém que eu encontro na rua, alguém que pensa e vive parecido comigo, né? E também alguém que pensa e vive completamente diferente de mim, né? E que tem esse direito. Claro. E é esse direito que nós precisamos estar sempre muito atento, né? E aí a hospitalidade é isso, né? A hospitalidade é essa atitude de acolhimento e responsabilidade. Comigo, em primeiro lugar, com o outro e com o meio que eu estou inserida, né? Então tem uma questão, e a hospitalidade é uma virtude assim primordial da vida, né? Porque essa é a relação positiva que eu estabeleço comigo, com o outro e com o meio. E hoje eu trago junto com 3 verbos, né? 3 ações que eu tenho trabalhado, né? Nesse meu projeto novo, que é a questão do pensar, do acolher e do colaborar. E hoje eu trago uma reflexão de um monge. Ele é um monge austríaco, mas que vive nos Estados Unidos já desde a década de 50. Ele tem uma formação, além da teologia, em arte, psicologia, antropologia. Uma pessoa que já ganhou prêmios mundiais assim, pela questão de estabelecer pontes entre tradições religiosas. Eu acho que cada vez mais a gente precisa construir pontes. Exatamente. E não barreiras. E não muros. Não muros, né? Que é David Stein Hest. E ele traz, primeiro ele diz
uma coisa muito interessante, Braulio. Até um TED dele, ele começa com essa reflexão. Sabe que eu sei uma coisa da tua vida, Braulio? Provavelmente sabe muita coisa. Somos amigos há muito tempo. Né? Não, mas e também de todos os ouvintes, já pensou? Tô quase com uma bola de cristal. Sim. Na realidade, todos nós queremos ser felizes. É verdade. A aspiração pela felicidade é inerente a qualquer ser humano. Pela felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Independente do conceito que cada um tenha de felicidade, né? E todos nós também queremos esse bem viver, o viver bem, né? E aí o monge, ele traz essa reflexão muito básica, assim, que é aquela que os pais nos ensinavam quando a gente ia atravessar a rua. E que a gente já viu isso tantas vezes. E que dialoga diretamente também com esses 3 verbos, essas 3 ações, 3 atitudes que eu tenho trabalhado nesse meu projeto. Pare. A importância de tu parar. E ele pontua o quanto é importante que a gente coloque até às vezes na nossa casa, às vezes em alguns lugares, pare, né? Porque a gente liga o piloto automático e começa num efeito de um comportamento de manada, fazendo muitas coisas, 30 coisas no dia, às vezes sem relevância, enquanto a gente deixa de fazer aquela que é mais importante para nós mesmos. Eu cito o doutor Vinícius Lousada, teu colega, doutor em educação. Ele diz que nós vivemos uma sociedade ansiogênica. A ansiedade vive assim, tudo atropelado, tem que fazer tudo para amanhã, para ontem, é tudo corrido, porque tem um objetivo que não é o bem-estar, né? Não é o bem-estar. E parecia que a gente ia aprender com a pandemia, mas acho que a gente não conseguiu aprender, né? Então esse pare tem relação com o verbo que eu tenho trabalhado, que é o verbo do pensar, né? Do pensar, do identificar a relevância que tem isso que está acontecendo, né? De tu identificar se aquela informação é verdadeira ou não é verdadeira, de que forma isso impacta na minha vida ou não impacta, né? Que é mais ou menos aquele pare. Vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos ver como é que eu estou me sentindo, o que é importante para mim, quais são as minhas necessidades, qual é a necessidade do outro. O outro verbo é o olhe. E aí não é o olhar só com os olhos, né? Mas o olhar, o sentir, né? Com todos os nossos sentidos, né? Que aí entra o meu outro verbo que eu tenho trabalhado, que é a questão do acolher, né? Que tanto é a alteridade de eu perceber o outro na sua singularidade e o direito que ele tem de ser tão diferente de mim, né? E como também de me colocar no lugar do outro, né? Então aí eu teria 2 palavras-chave, a empatia e a alteridade. E o outro verbo, a outra ação que o monge traz é o siga. Observa, Braulio, que é bem aquela coisa... Aqui na frente a gente está numa faixa de segurança, né? Para, olha tudo em torno. Ok, siga. Olha para os 2 lados e olha atravesse. Olha para os 2 lados, sente, né? E nós, na nossa vida, né? Para, pensa, avalia, né? Vê com os teus objetivos, as coisas que tu está sentindo, observa o que está no teu entorno, isso implica em tu poder acolher, né? Acolher as coisas que acontecem, acolher mesmo determinados fatos que a gente não tem poder para mudar e que a gente sofre, a gente se debate. Todas essas coisas que eu estou falando são coisas que eu também tenho tentado fazer um exercício diário na minha vida, né? Porque a hospitalidade, essas coisas são... nas nossas relações pessoais, intrapessoais, né? Eu comigo mesmo, eu com o outro, né? E eu com o meu entorno, seja se eu estou atuando como indivíduo, se eu estou atuando, digamos que como gestor, se eu estou atuando como empresário, se eu sou um político, né? É importante que eu perceba toda essa complexidade. E o siga, que aí entra a ideia... também, o outro verbo que eu trago junto, do colaborar. Do colaborar. Da minha responsabilidade, da minha solidariedade com o outro. E seja se eu for atravessar a rua, que eu colabore também, né? Auxiliando, de repente, alguém que está ao meu lado, que seja idoso, que tenha dificuldade de deslocamento, ou que eu também colabore com o trânsito público, que eu não vá parar numa ação exibicionista
no meio da faixa de segurança para tirar uma selfie. Ou atravessar quando os carros estão em cima da faixa ali, né? Espera para que não haja um acidente, não é mesmo? Então toda O uma carro tem que parar bruscamente, porque eu resolvi botar o pé na faixa e nem olhei para os lados. Então, uma relação de responsabilidade. E a hospitalidade é isso, né? É a questão do acolhimento e da responsabilidade. Claro que essa questão de tu atravessar a faixa de segurança é uma metáfora. É uma metáfora, mas serve. Com muito significado. Claro. E é muito fácil daí da gente não esquecer. Pare, olhe, siga. E siga acolhendo o outro. Siga com responsabilidade. Prestando atenção no outro, né? Com solidariedade. Porque é a complexidade do mundo que nós vivemos, né? Que não há outra saída, né? O Edgar Morin sempre trouxe isso, já trazia isso há muito tempo, que a ética da solidariedade é a única solução, é a única saída para que a gente possa viver nesse mundo da tamanha sua complexidade, tamanha forma como as coisas estão interrelacionadas. Então eu trago essas 3 palavras, assim, como essas 3 atitudes, né, importantes para a hospitalidade. Essa hospitalidade comigo, com o outro e com o meio que eu estou inserida, né? Pare, olhe e siga. Sendo pare a questão do pensar, do identificar o que é fake news, de tu refletir, né? Porque às vezes a gente tem muita opinião, né? Tem muito palpite, né? Como diz o mineiro. Mas tem muito poucas ideias que realmente foram refletidas, consolidadas, com consistência, alinhado com aquilo que eu acredito. Muitas opiniões e pouco bom senso. Também. Então, essa questão realmente do pensar, do acolher e do colaborar. Pare, olhe, observe e siga. Ok, professora. Muito obrigado, professora Goretti, pela tua participação nesta manhã falando sobre a hospitalidade nas relações. Tem que existir sempre o respeito ao próximo, né, professora? São princípios básicos. Se eu quero ser respeitado, a primeira pessoa, né, que precisa exercer essa atitude sou eu, né? E o quanto também... É básico isso. Às vezes eu não me respeito, né? Também, exatamente. Infelizmente, mas também isso passa, professor, pela educação, né? Pela educação da criança, né? Porque ela precisa ser educada não só para a instrução, para o conhecimento, mas para os aspectos morais. Precisa desenvolver os seus aspectos morais, né? Porque senão... Precisa desenvolver o autoconhecimento, né? O senso de responsabilidade social, de solidariedade, porque cuidado, as pessoas confundem também solidariedade com assistencialismo barato, não é isso? E quando se fala os aspectos morais, é justamente isso, né? O autoconhecimento, saber que é um ser humano que precisa aprender, né? A se conhecer e conhecer o próximo também, né? É verdade. E a transformar-se hoje. Que é o que traz o novo relatório da Unesco. Obrigado, professor. Um abraço aí para você. Tudo de bom, professora Goretti. Muito obrigada. Até a próxima participação aqui conosco no Grande Jornal Regional, que tem o oferecimento de Deporte e Contabilidade, UX, Broker Turismo, Cicobi Maxi Crédito, Círculo Saúde, Espaço Limpo, Wish Serrano, DR Sul Renault, que tem Renault Oroch com condições especiais Expo Inter e o apoio de Super Sul Canela. Um abraço para todo mundo, a gente volta em seguida, né, com o Coffee Break. A Clube apresentou o Grande Jornal Regional. Oferecimento, Deporte e Contabilidade 50 anos. Muitas histórias para contar. UX, a UX é pra você. Viagem personalizada é com a Broker Turismo. Cicobi Maxi Crédito. Invista no que te faz bem. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Espaço Limpo. Serviços de limpeza condominial e comercial. Wish Serrano, melhor resort urbano de Gramado. Apoio RISUL. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. A DR Sul tem Renault Oroch com condições especiais Expo Inter. A Clube apresenta Educação Financeira. Apoio Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Você já avaliou se o atual meio de transporte que utiliza é o mais barato e eficiente? Existem diversas possibilidades. Ir a pé, ir de bicicleta, dividir carona, é tudo uma questão de readequação de hábitos.
A Clube apresentou Educação Financeira.